Vamos lá, senhores, retornando ao nosso estudo acerca do poder executivo. Estamos estudando direito constitucional, mais especificamente poder executivo. No bloco anterior, nós finalizamos as atribuições privativas do presidente da República, tema que cai muito em prova. E agora nós vamos trabalhar a responsabilização do presidente da República. É o segundo tema que mais cai em prova sobre poder executivo, tá? Então, como é que nós vamos trabalhar esse tema? Responsabilização do presidente da República. Você vai ver comigo que o presidente da República, ele pode ser responsabilizado pela prática de crime comum ou ele pode ser responsabilizado pela prática de crime de responsabilidade. Nesse bloco, você vai estudar comigo como funciona a responsabilização por crime comum e como funciona a responsabilização por crime de responsabilidade. Aqui eu tenho regras diferentes, tá? Vamos estudar cada um desses tópicos. Então, olha só, a gente inicia nosso estudo analisando o artigo 86 da Constituição Federal. E ela fala o seguinte, ó: admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3, no mínimo 2/3, da Câmara dos Deputados, será ele, presidente, submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, olha só, senhores, primeira coisa que a gente tem que falar é que se o presidente está sendo responsabilizado pela prática de um crime comum, e quando eu falo crime comum, eu estou falando o quê? Qualquer delito, tá? Previsto ali no direito penal, na legislação penal brasileira. Prevaricação, corrupção passiva, homicídio, tá? Não importa. Um crime comum, um crime ligado ao direito penal, tá? Se o presidente da República ele for responsabilizado pela prática de um crime comum, ele vai ser processado e julgado perante o STF. Aqui eu tenho o foro por prerrogativa de função. O pessoal chama muito de foro privilegiado. Esse termo é errado, tá? Não é foro privilegiado, é foro por prerrogativa de função. Ou seja, em decorrência de ser presidente da República, ele não pode ser processado e julgado em qualquer instância. Imagina você colocar o presidente da República para ser processado e julgado, ainda no mandato, por um juiz, né, de primeira instância. Ele poderia utilizar a sua influência, tá, para poder alterar o andamento daquela ação. Para evitar isso, como ele é chefe de poder, ele é chefe do poder executivo, ele vai ser processado e julgado na mais alta corte do poder judiciário, que é o STF. Agora, cuidado. Professor, e se ele for processado e julgado por crime de responsabilidade? Crime de responsabilidade, apesar de levar esse nome aqui de crime de responsabilidade, isso aqui não é direito penal, tá? Eu tô falando aqui de ilícitos político-administrativos, tá? Tanto é que você vai ver comigo, no decorrer do nosso encontro, que crime de responsabilidade não gera prisão, não gera pena privativa de liberdade. Aqui, o máximo que vai acontecer com ele é perder o mandato, ficar inabilitado, tá, durante 8 anos a exercer qualquer cargo, emprego ou função pública. Então, crime de responsabilidade não tem nada a ver com crime, na verdade, tá? Esse termo é até errado, tá? É utilizado, tá? É aplicado, mas tecnicamente falando, não deveria ser chamado de crime de responsabilidade, porque não é crime, tá? Mas enfim, o que interessa pra gente? Se ele for responsabilizado por crime de responsabilidade, aí não é o STF que é competente para processar e julgar. Aí ele vai ser processado e julgado perante o Senado Federal. Agora presta atenção, presta atenção. Em ambos os casos, tanto para responsabilizar o presidente por crime comum, como também para responsabilizar o presidente por crime de responsabilidade, em ambos os casos é necessário prévia, anterior, autorização por parte da Câmara dos Deputados. Isso aqui, senhores, autorizar a instauração de processo, né, por crime de responsabilidade, autorizar
que seja recebida a denúncia contra o presidente da República no STF. Isso aqui, tá? Essa competência de autorização aqui é uma competência privativa da Câmara. Cuidado, a prova, bota um asterisco aí, a prova vai colocar para você que compete ao Congresso Nacional autorizar a responsabilização por crime comum perante o STF ou crime de responsabilidade perante o Senado ao Congresso Nacional. Ou seja, está dizendo a questão que quem vai autorizar isso aqui é o Congresso Nacional. Errado, errado. Não é o Congresso Nacional que tem essa função. O Congresso Nacional é Câmara e Senado juntos. Quem tem a competência, a atribuição privativa de autorizar, tá, que seja iniciado, né, essa responsabilização contra o presidente é a Câmara dos Deputados, só ela, ou seja, deputados federais. E como é que a Câmara autoriza, professor? Alcançando no mínimo o quórum de 2/3 dos seus membros. Então, se são 513 deputados federais, 2/3 no mínimo desses deputados federais tem que autorizar, tá, que se inicie a responsabilização do presidente da República, seja por crime comum ou por crime de responsabilidade. Sem essa autorização, eu não tenho responsabilização do presidente. Tranquilo até aqui? Então, olha só, vamos ler novamente, ó. Admitida a acusação contra o presidente por 2/3 da Câmara, se tiver essa autorização, será ele submetido a um julgamento. Se for por crime comum, no STF, se for por crime de responsabilidade, no Senado. Fácil até aqui? Tranquilo? Agora presta bem atenção. Cuidado com o que eu vou te falar. O presidente da República, ele exerce a função de chefe de Estado, quando ele atua, né, no âmbito internacional, e também exerce a função de chefe de governo, graças ao sistema presidencialista que a gente adota. Ele exerce essas duas funções. Só que o presidente da República, ele é conferido a ele imunidades, ele tem imunidade formal. E essa imunidade formal é dividida em duas espécies. Ele tem imunidade formal relativa à prisão e também relativa ao processo. Aí você vai falar bem assim: ah, professor, beleza, isso aqui eu já sei, vou até pular essa parte da aula, porque você já me explicou isso aqui quando você falou da imunidade formal que é aplicado, né, para os parlamentares, deputados federais, senadores da República. Cuidado! Membros do Poder Legislativo, mais especificamente deputados e senadores, eles têm imunidade formal? Até têm imunidade formal. Eles têm imunidade formal relativa ao quê? Também relativa à prisão e também relativa ao processo. Só que as regras são diferentes, tá? A imunidade formal aplicada ao presidente, ela é maior, ela é mais ampla do que aplicada para os congressistas, e eu vou te explicar isso aí, já já, tá ok? Então não confunda, tá? São regras diferentes. Apesar deles também terem imunidade formal relativa à prisão e processo, a imunidade formal relativa à prisão e processo concedida ao presidente, as regras são diferentes, tá ok? E aí o que eu quero que você entenda e não confunda. O presidente da República, ele tem imunidade formal por quê? Em decorrência do fato dele ser o nosso chefe de Estado, em decorrência dele exercer a função de chefe de Estado. Eu não concedi imunidade formal para o presidente por ele ser chefe de governo. É pelo fato dele ser chefe de Estado. Tanto é que essa imunidade formal que você vai começar a estudar comigo já já, não é concedida para governadores e prefeitos. Olha, professor, por quê? Governador, senhores, ele não exerce função de chefe de Estado. Prefeito não exerce função de chefe de Estado. Governador, ele é chefe de governo no âmbito dos estados ou do DF. Prefeito, ele é chefe de governo no âmbito dos municípios. Apesar de exercer a função de chefe de governo dentro dos seus limites, eles não exercem função de chefe de Estado. E como a imunidade formal relativa à prisão ou ao processo é concedida ao presidente por ele exercer a função de chefe de Estado, eu não tenho por que estender isso para governador e prefeito. Traduzindo, governadores e prefeitos não têm imunidade formal, tá? Que a gente vai trabalhar a partir de agora. Tranquilo? Beleza. Então, olha só. O presidente da República possui foro prerrogativo de função e imunidade formal, tanto relativa à prisão como relativo a processo, em decorrência de ser chefe de
Estado. Por essa razão, governadores e prefeitos não possuem imunidade formal. Agora presta atenção, não confunda imunidade formal, que é concedida ao presidente da República, que já a gente vai falar, com aquela imunidade material que eu falei lá em Poder Legislativo. Não confunda. Por quê? Quando eu te ensinei lá atrás, Poder Legislativo, sobre imunidade material, o que eu te ensinei? Imunidade material é o quê? É a inviolabilidade, né? Você não vai ser responsabilizado no âmbito penal e também no âmbito civil em decorrência de palavras, opiniões e votos. Isso aqui é imunidade material. E a imunidade material, ela é concedida para quem? Para Poder Legislativo, tá? Para deputados federais, senadores da República, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Só toma cuidado com vereadores, por quê? Porque em relação a deputado federal, senador, deputado estadual ou deputado distrital, a imunidade material ela é em todo o território nacional. Então, deputado estadual do estado de Goiás, ele está lá no Rio de Janeiro em uma palestra, atuando ali como parlamentar, né? E lá ele, um discurso mais aflorado, ele acaba sendo um pouco mais ríspido e algumas pessoas se sentiram ofendidas. Ah, vai ingressar com ação por danos morais. Não. Por quê? Porque ele tem imunidade material, ou seja, ele não pode ser responsabilizado penalmente e no âmbito civil por suas palavras, opiniões e votos. Lógico que tem limites, a gente estudou isso lá em Poder Legislativo. Só que o dele é em todo o território nacional. Vereador é diferente. Vereador é só no limite do município em que ele exerce a vereança, no município que ele é vereador, ok? Lembre disso. Agora, o que interessa aqui pra gente é o quê? O presidente da República, ele não tem imunidade material. Poder Executivo não tem imunidade material. Seja governador, seja prefeito, seja presidente da República. Ele não tem imunidade material. Isso aqui é concedido para parlamentares, tá? Membros do Poder Legislativo. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? O presidente da República, que é o que interessa pra gente, ele tem imunidade formal? Tem. Imunidade formal ele tem. E é concedido para ele por ser chefe de Estado. E essa imunidade formal é relativa à prisão, nós vamos falar já já, e também relativa ao processo. Agora, cuidado, o presidente da República não possui imunidade material. Beleza? Ótimo, ótimo. Agora, eu vou trabalhar com vocês da seguinte forma. Eu vou trabalhar com vocês separadamente, nesse primeiro bloco, eu vou trabalhar sobre a imunidade formal relativa à prisão, concedida ao presidente da República. E no próximo bloco, eu venho falando da imunidade formal relativa ao processo. Tá ok? Beleza. Senhores, imunidade formal relativa à prisão, que é concedida ao presidente da República, tá? É diferente daquela imunidade formal relativa à prisão concedida aos deputados federais e senadores. Diferente. Por quê? Olha só. O que fala a Constituição? Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não está sujeito à prisão. Quando eu falo de sentença condenatória, eu estou falando do que a gente chama de sentença condenatória transitada em julgado. O que é isso? É aquela sentença que não cabe mais recurso, tá? A partir dali, cabe à pessoa cumprir a pena. Ela está sendo presa para cumprir o que a gente chama de prisão-pena, tá? Por quê? Porque quando eu falo de prisão, e a gente vai aprofundar isso no nosso curso de processo penal, eu tenho uma prisão que eu chamo de prisão cautelar, também chamada de provisória ou processual, e eu tenho, do outro lado, a prisão-pena. Qual a diferença entre elas? A prisão-pena é aquela que decorre após o final de todo o processo. Aqui não cabe mais recurso, acabou, transitou em julgado, acabou, não tem mais o que fazer. Não adianta você querer recorrer de novo. Você já recorreu, já utilizou todos os instrumentos necessários para a sua defesa. Foi definido de forma, foi decidido, né? A sentença foi proferida aqui de forma definitiva, não cabendo mais recurso, que você foi condenado. Opa, essa é uma sentença condenatória transitada em julgado, não cabe mais recurso, tá? Agora cuidado.
Por outro lado, eu tenho a prisão cautelar. O que é a prisão cautelar? É aquela prisão que ocorre antes dessa sentença final. É aquela prisão que ocorre durante o processo, durante a investigação, tá? E eu tenho como exemplos aqui, tenho 3 espécies de prisão cautelar. Eu tenho a prisão em flagrante, eu tenho a prisão preventiva, eu tenho a prisão temporária. Todas essas aqui ocorrem antes de uma sentença transitada em julgado. Isso aqui ocorre durante o processo ou durante uma investigação, tá? E a gente vai estudar cada uma delas lá em processo penal, pode ficar tranquilo. Por que eu estou tendo que diferenciar isso? Presta atenção como funciona a imunidade formal relativa à prisão do presidente da República. Enquanto não sobrevier uma sentença condenatória transitada em julgado, nas infrações penais comuns, o presidente ele não estará sujeito à prisão. Traduzindo, não cabe prisão provisória, nenhuma espécie, ao presidente da República, pela prática de crime comum. Não cabe prisão em flagrante, professor? Não. Não cabe prisão preventiva, professor? Não. Não cabe prisão temporária, professor? Não. Não cabe nenhuma das 3 espécies de prisão cautelar. Agora, cuidado. Por que eu falei que você tem que prestar atenção e não confundir com a regra que eu te ensinei da prisão, da imunidade formal relativa à prisão dos parlamentares? Olha a diferença. Olha a diferença, e isso aqui cai em prova, tá? Lembra que eu te falei que a imunidade formal do presidente ela é mais ampla, ela é mais forte do que aquela aplicada para os deputados e senadores? Então presta atenção no que eu vou te explicar agora e eu vou te lembrar como é que funciona. Eu estou falando de imunidade formal relativa à prisão. O processo já vem no próximo bloco. Essa relativa à prisão eu tenho para o presidente da República, mas eu também tenho ela lá em Poder Legislativo para membros do Poder Legislativo, né? Deputados federais, senadores da República. Tá. Como é que funciona, professor? Me lembra como é que funciona em relação a deputados. Deputados e senadores, regra geral, não poderão ser presos, tá? Cautelarmente. Ou seja, eles não podem, regra geral, sofrer prisão provisória. Professor, a mesma coisa que você falou aqui. Calma, regra geral. Só que aqui tem uma exceção. Qual é a exceção? Só poderão ser presos deputados federais e senadores se eles estiverem, primeiro, em flagrante delito e por crime, e também tem que ser cumulativo o requisito, e também tenha sido praticado um crime inafiançável. Crime que não caiba fiança, tá? Exemplo, crime hediondo. Então vamos dar exemplo. Parlamentar chegou, sacou da sua arma de fogo e efetuou 3 disparos contra o vizinho. Matou o vizinho. Logo em seguida a polícia chegou e prendeu ele em flagrante. Estou diante de flagrante delito? Sim. O crime que ele praticou, homicídio qualificado aqui, sem motivo nenhum. Homicídio qualificado é crime hediondo. Crime hediondo não cabe fiança, então é crime inafiançável. Estou diante de um delito, de um flagrante delito de crime inafiançável. Nesse caso aqui, é a exceção, o deputado ou senador pode ser preso. Por que eu te falei que é diferente? No que tange o presidente da República, onde a imunidade ela é mais ampla, né? O presidente da República, ele não pode ser preso provisoriamente, tá? Ele não pode ser preso em flagrante, ele não pode sofrer prisão preventiva e não pode sofrer prisão temporária em nenhuma situação. Ou seja, mesmo que o presidente tenha praticado um crime inafiançável, mesmo que ele esteja em flagrante delito, ele não pode ser preso, porque essa exceção não é aplicável para o presidente da República. Entendeu a diferença? Então deixa eu te dar um exemplo até pesado, para você entender a força disso aqui. O presidente da República está lá, ele está lá na praia, por exemplo. Melhor, ele está no Congresso, foi lá no Congresso e se deparou com um desafeto político. O desafeto soltou uma piadinha, ele não gostou, pegou uma arma de fogo e efetuou 3 disparos contra o deputado dentro da Câmara. Matou o deputado. Policiais já chegaram logo, e aí? Não, mas peraí, pessoal, ele está em flagrante delito. Ele está em flagrante delito. O crime é inafiançável, isso aqui é um crime de homem. Tudo bem, crime inafiançável. Ele não pode ser preso. Ué, pessoal, então a impunidade? Não, cuidado, cuidado. Ele não pode ser preso por quê? Porque ele só pode ser preso diante de uma sentença condenatória transitada em julgado.
Ele só pode ser preso se correr todo um processo, tiver todos os recursos possíveis e eu tiver uma sentença final condenando o presidente, e aí ele foi condenado e foi de forma definitiva. Aí ele vai ser preso não provisoriamente, ele vai ser preso em decorrência de uma condenação transitada em julgado. Ele vai sofrer uma prisão pena, tá? Cumprimento de pena, o processo já acabou, tá ok? Então, temporariamente, provisoriamente, flagrante delito, ou seja, prisões provisórias, o presidente não estará sujeito à prisão em decorrência dessas prisões cautelares. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Então, ó, enquanto não sobrevier a sentença condenatória definitiva nas infrações comuns, o presidente não pode estar sujeito, ele não pode ser preso. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Já falei. Último tópicozinho interessante. E a prisão civil? Pode, professor? Prisão civil, senhores, é aquela prisão que não decorre de um crime. Ela é uma prisão que decorre de dívida. Olha, pessoal, existe isso? Existe. Quer um exemplo? No Brasil, são raras exceções. Na verdade, a gente tem uma aplicabilidade efetiva de uma só. Que é o quê? Pensão alimentícia. É o inadimplemento inexcusável de obrigação alimentícia. Deixou de pagar a PA. A pergunta é, professor, o presidente deixou de pagar a pensão alimentícia. Ele pode ser preso? Não. Por que ele não pode ser preso? O presidente da República tem imunidade formal em relação à prisão. E o que significa? Ele só pode ser preso diante de uma sentença penal transitada, condenatória, transitada em julgado. Aqui não é uma sentença penal, aqui eu tenho uma prisão civil. Prisão civil não é aplicada para o presidente da República, enquanto ele estiver no mandato. Todos entenderam? Todos entenderam? Fácil? Beleza. Senhores, com isso, eu finalizo esse primeiro bloco com vocês, um pouquinho mais curto, tá? Para poder ficar mais fácil de você compreender, porque eu não quero que você misture com a imunidade formal relativa ao processo que eu vou falar já já no próximo bloco. Então, só recapitulando aqui pra gente, você tem que tomar muito cuidado com os detalhes, tá? Eu sei que eu fico repetindo, mas é a repetição que faz você entender, faz você absorver o conteúdo. Nós estamos falando do presidente da República. Ele tem imunidade material? Material não. Ele tem imunidade formal? Tem. Quais? Relativa à prisão e relativa ao processo. Nesse bloco nós estudamos o que? A imunidade formal relativa à prisão. E o que ela diz? Presidente da República, tá? Não poderá sofrer prisão cautelar. Seja ela prisão em flagrante, seja ela prisão preventiva, seja ela prisão temporária. Ele só pode ser preso somente pode ser preso diante de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Aquela que ocorre, tá? No final do processo, que põe fim à ação penal, tá? E o presidente da República, eu não aplico a ele aquela exceção aplicada para deputados e senadores. Aquela exceção que fala que se for um flagrante delito de crime inafiançável, aí pode ser preso. Não, isso aqui não se aplica para o presidente da República, só para deputados e senadores. Tranquilo até aqui? Então, senhores, com isso eu vou finalizar esse bloco e já venho em seguida trabalhando com vocês, dando continuidade, falando da imunidade formal relativa ao processo. Tranquilo? Muito obrigado.